Fala rapaz, belezinha? Mais um dia, mais dia de spoiler e tem muita coisa, então não vamos perder tempo e vamos sair com os spoilers que saíram ontem e os spoilers que saíram hoje, beleza? Mãos à obra. Armadura de Fogo Alpino é um Minion 3 manas 4/3 que tem último suspiro que quando ele morre no turno do seu oponente você ganha 6 de armadura. Esse é o tipo de Minion que gera muito valor em uma carta. Eu não tenho certeza se ele vai jogar construído, porque construído atualmente não tem o jogo de guerreiro Armor Up, né? O guerreiro que tenta ficar ganhando armadura pra poder jogar o jogo pro late game pra caralho. Mas eu digo que em arena isso é uma carta top, assim, é uma carta realmente que gera muito valor numa carta só. E que por ela ser rara e ser da expansão nova, você tem que começar a ficar atento pra jogar em volta dela em arena, beleza? Bring It On então é essa mágica que custa 2 manas, você ganha 10 de armor e reduz o custo dos minions na mão do seu oponente em 2, cara. Eu acho que o downside dessa carta é um pouco perigoso e que se usado no late game em decks altamente agressivos ela não é um bom problema, você vai ganhar muita armadura por um custo muito baixo e reduzir os custos dos minions talvez não seja um problema tão grande. Entretanto, contra decks mid-range isso é um problema porque o cara vai conseguir fazer muito mais valor por turno e isso pode te atropelar. Cold Wraith, um minion comum de mago, 3 manas 3/4, Battlecry, se tem um inimigo congelado você compra uma carta. Na maioria das situações eu acho que essa carta vai ser um 3/4 por 3 manas que não dá draw. Entretanto, considerando as mecânicas de congelar para mago, eu acho que essa carta jogando no deck certo, ela consegue ser sim um 3 manas 3/4 draw. 3/4 é um corpo bom para um custo 3 e isso pode segurar bastante o jogo para o mago. Ghastly Conjurer é o tipo de carta que eu sempre fico na dúvida. Ela é 4 manas 2/6, então tem um corpo mais ou menos, e um Battlecry que adiciona uma mágica para sua mão. Só que essa mágica é Mirror Image, né? Aquela mágica que faz 2 minions 0/2 com Taunt. Mirror Image também é o nome do minion, mas eu imagino que essa carta adicione a spell para tua mão e não o minion. Uma coisa a se falar dessa carta é que ela ajuda na quest de mago, porque vai adicionar um spell pra tua mão que não começou no teu deck, então fica mais fácil de completar a quest. E também segura um pouco o jogo, né? Um pouco tranca-rua, assim, mas é valor o suficiente? Esse tipo de carta eu fico com bastante dificuldade de poder avaliar, porque eu não considero ela uma carta muito boa, mas ela gera mais valor, né? Se a gente pensar em status, ela pode ser uma 4 manas 2/10, né? Conjurando um spell. E eu não sei até que ponto isso é o suficiente para poder ser valorizado enquanto carta para mago. Talvez se ela tivesse um deck de Priest já seria mais interessante por causa de Inner Fire e outras cartas. Mas em mago, bom, fica aí a dúvida para poder saber se ela vai ser realmente uma carta muito boa ou não. Professor Putricide, a lendária de Hunter, então. 4 mana 5/4, depois que você joga um segredo, você adiciona um segredo aleatório de Hunter para o seu campo de batalha. É legal pontuar aqui que ele fala se você jogar qualquer segredo, então se você por um acaso adicionar um segredo na sua mão de outra classe, ele também vai trigar, né, e vai adicionar um segredo de Hunter para o campo de batalha. Essa é uma carta que eu acho que fica muito legal com aquele minion que reduz o custo dos seus segredos para 0 e possivelmente no turno 4 ou até mesmo no turno 3, se você tiver a coin, né, faz turno 2 aquele minion, turno 3 o Putricide, você consegue colocar 4 segredos no campo numa só, isso pode ser bom pra caramba, brother. Professor Putricide era um dos boss que eu mais gostava em Iceborne Citadel e é bem legal ver que ele virou uma carta de Hunter, na verdade. Eu fiquei na dúvida qual era a classe que eles iam colocar essa carta e se eles iam colocar como uma lendária mesmo, mas em termos de design eu achei ela muito, muito interessante e muito forte pra Hunter, né? Hunter tem uns segredos bem poderosos. Vampiric Poison, então, é um spell pra Rogue, pra Ladino, 2 manas, você dá Lifesteal pra sua arma, ou seja, o dano que você causar com essa arma você vai recuperar em vida. Eu não gosto desse tipo de carta, eu acho esse tipo de carta fraco, eu acho que ele torna o draft também um pouco ruim, porque ela vai aparecer com um pouco mais frequência nos teus slots de Rogue, e Rogue não tem grandes armas para poder fazer isso, ser algo muito interessante, na verdade. Pode ser que tenha alguma mecânica, algum lifesteal mais interessante, algum minion de Rogue que seja beneficiado por lifesteal, e aí talvez essa carta jogue, daí assim ela ganha muito valor, né, se você consegue combar com isso. Ela também não é muito barata, se ela fosse uma mana ela poderia ser também um enabler para combo, mas não é o caso. Então fica sempre a dúvida aí se essa carta realmente é poderosa ou não, né? Eu diria que não, né? Não é o tipo de carta que eu espero ver em construído. Voodoo Hexer, uma nova carta rara de Xamã, 5 manas 2/7 Taunt e congela qualquer inimigo que sofreu dano desse minion. Isso significa que ele vai congelar criaturas, minions e players, né? Esse é um tipo de carta que tem um corpo considerável, um 2/7 Taunt por 5 manas já é um corpo considerável. Tá um pouco acima da curva no sentido de que existe um 4 manas 2/6 Taunt, mas ele ainda congela. Isso torna também a arma do Xamã um pouco mais interessante, né? Aquela que destrói qualquer minion congelado.
Mas ainda assim eu não sei se tem suporte o suficiente nessa nova expansão para esse tipo de carta realmente assim aparecer com muita força. Essa é uma carta que em arena é uma carta interessante para segurar o jogo, mas ela não define muito o campo de batalha, né? Então eu não espero que essa carta jogue muito. Se eu tivesse que avaliar entre construído e arena, eu diria que ela é uma carta melhor para arena do que para construído, mas posso estar equivocado porque eu não sei as cartas que vão sair de suporte para isso. Sindragosa já é minha carta predileta da edição, um dragão lendário para mago, 8 manas 8/8, quando entra no campo de batalha você coloca 2 Frozen Champion 0/1, Frozen Champion que é essa carta que está na tela aí, um minion de 1 mana 0/1, que ele tem Death Rattle, quando ele morre ele adiciona um minion lendário para sua mão. Cara, esse tipo de carta eu acho muito interessante. Por 10 manas você consegue fazer ela e dar um ping, usar o seu poder heróico em um desses minions e adicionar um minion lendário para sua mão, o que significa que você está pagando 10 manas para poder fazer um 8/8, um dragão 8/8, né, dragão importante, e adicionar um minion lendário para sua mão. Isso por si só eu já acho incrível. O fato de você ficar com outro Frozen Champion em campo já é magnífico. O fato deles trigarem com Death Rattle significa que eles voltam com N'Zoth, o que pode ser que tenha alguma interação interessante de N'Zoth mago com Sindragosa. No modo selvagem isso triga 2 vezes com o anão, então você bota 4 minions numa só. Se limparem o seu campo você adiciona 4 minions lendários para sua mão, ou seja, é valor pra caramba numa carta só. O fato dela ser um dragão também significa que você tem que começar a esperar essa carta em decks como por exemplo Dragon Priest, significa que porque ela pode ser descoberta, é isso que eu tô querendo dizer. O fato também de isso ser um dragão significa que dá um enabler para outras cartas, e isso por si só já deixa muito mais interessante. E agora temos Sindragosa, que é um dos caras que eu mais gosto no WoW, né? Um dos bosses que eu mais gostei no WoW e um dos personagens que eu mais gosto do World of Warcraft. Abomination Archer, 7 mana 6/7, Death Rattle. Ele invoca uma besta aliada que morreu nesse jogo. Essa é uma carta épica de Hunter, de caçador. Primeiro que eu quero falar sobre a ilustração dela, eu achei genial o fato de ter um bracinho em cima que tá puxando o arco, a flecha, achei muito massa. Mas agora falando sobre a carta em si, uma 7 manas para uma 6/7 eu não acho bom, não acho bem interessante. Acho que é um mínimo pequeno pro custo dela. E o fato dela trigar na morte, no Death Rattle, eu já não acho tão interessante. Você poderia construir um deck em que você constrói as bestas específicas que você quer que volte, mas ainda assim não me parece tão forte. Esse é o tipo de carta que em arena, se você tem um deck bem construído, ela é muito boa. Caso contrário, ela vai ser sempre mediana ou ruim, né? Tipo assim, 7 mana 6/7 que quando morre traz de volta um lobo, ou traz de volta uma 1/1 com Battle Cry, não é tão interessante assim. Então eu acho que essa carta perde um pouco de valor nesse ponto. Seria necessário construir um deck muito específico para ela, e aí ela ganha bastante valor e se torna uma carta mais interessante. Caso do contrário, é uma 7 mana 6/7 que não traz nada demais. Temos então a primeira lendária para Paladino, Bolvar Fireblood, 5 manas 1/7, Divine Shield. Depois que um Friendly Minion, né, que um Minion aliado do seu campo de batalha perder Divine Shield, essa carta ganha 2 de ataque. Pois é. Bom, o que eu gostei dessa carta em termos de design? Ela é muito parecida com o Bolvar original, né, que já tinha no set básico, que também era 1/7, também era por 5 manas. E agora ela ganha uma coisa um pouco diferente, que é quando perde Divine Shield. Pelo que os caras falaram em termos de design, né, os designers de Hearthstone, esse tipo de efeito de perder Divine Shield e aí ganhar alguma coisa vai ser por onde eles vão levar o Paladino. Tem um pouco dessa coisa de ser um Paladino caído e ele perder Divine Shield é perder um pouco dessa fé. Essa é a ideia de design deles. Então essa carta em termos de design ela é muito interessante por causa disso. Outra coisa maneira é que ela consegue ganhar muito valor em um turno só e ser altamente explosiva ou fazer uma baita de uma troca. Por outro lado, ela requer que o seu campo de batalha tenha minions com Divine Shield. Uma coisa que eu vi que a galera falou que poderia ser bem interessante é que essa carta combinada com aquele elfo que eu esqueci o nome que tira Divine Shield da galera, ela ganha um monte de ataque em um turno só e poderia gerar um combo. Até poderia, mas me parece um pouco assim, muita carta para um efeito não tão game changer assim. Se eles derem bastante suporte para essa mecânica de perder Divine Shield, de ganhar Divine Shield, eu acho que essa carta se torna muito poderosa. Caso contrário, em várias hipóteses ela vai ser uma 5 mana 3/7, o que, pô, não é tão interessante. 5 mana 3/7 com Divine Shield é tão forte assim? Fica a dúvida, eu espero que essa carta jogue, eu acho que ela tem tudo pra poder criar um novo deck de Paladino em volta dela, e é o tipo de coisa que eu acho interessante quando vem uma lendária nova numa edição, é trazer um novo deck possível. Bone Mare, na minha opinião, é uma das cartas mais poderosas de arena, velho. 7 manas por um minion 5/5, que tem Battle Cry mais 4/4 e
Taunt pra um outro minion teu, puta que pariu, quanto valor numa carta só para Arena. Esse é o tipo de carta que eu acho que em Arena vai bombar, vai aparecer pra caralho, você tem que aprender a jogar em volta. Diversas vezes você vai tomar 8 de dano na cara, 10 de dano na cara do nada por causa dessa carta. E o fato do minion ainda ficar com taunt segura pro próximo turno ele te bater mais 5. Então espere no turno 7 essa carta, né? Invariavelmente vai começar a acontecer. Tinha uma galera em fórum falando que talvez ela não fosse uma carta que tivesse na edição, não fosse uma carta da edição, porque ela aparece num vídeo promocional ali do Lich King usando ela no deck dele, né? Na aventura contra o Lich King. Então talvez essa carta seja só específica do deck dele. Eu acho que essa é uma carta que vai vir pra edição sim, né? Ela aparece lá no power level da edição. E se isso de fato acontecer, comece a pensar em jogar em volta disso. Bone Shark era a carta que eu achei que ia ser lendária para Hunter. E graças a Deus que não é, porque ela é uma 3 manas 4/3, não pode ser alvo de spells ou hero powers, ou seja, não pode ser alvo de magias ou poderes heróicos. É uma besta por 3 manas 4/3. Bem interessante para draft, bem interessante mesmo para poder possibilitar mecânicas de melhorar suas bestas. E além disso, o fato dela ser 4/3 no 3 significa que ela possibilita umas trocas melhores para o turno 4, caso você esteja jogando no play, né? Se o cara fez um cara que custa 2 manas, mas não chega nesse ponto, você consegue fazer umas trocas melhores que ele, então torna isso uma ótima carta. No mais, eu não acho que ela vai jogar construída, a não ser que tenha um deck de Hunter muito agressivo. Corpse Taker, 4 manas, 3/3, grito de guerra, ganha taunt se o teu deck tem um minion com taunt, e tu repete isso pra Divine Shield, Lifesteal e Wind Fury, caralho. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dessa carta é que se você tem um minion que tem taunt e Divine Shield, né, provocar escudo divino, essa carta já é 4 manas, 3/3, Taunt, Divine Shield. Ok. Se você tem um minion que tem mais de uma keyword ao mesmo tempo, ela vai ganhar as keywords desse minion. O que significa que se você está jogando em Xamã, você tem aquele gênio lendário que tem 1 bilhão de keywords, essa carta também tem 1 bilhão de keywords. O que significa que é bem comum mesmo, tá? Que ela vai ser 4 manas, 3/3, Taunt, Divine Shield, Wind Fury e Lifesteal. É bem provável, mesmo, tá? Esse é o tipo de carta que eu acho muito interessante em termos de design, porque joga com o teu deck, não com as cartas que você tem em campo ou na mesa. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ela pode acabar sendo um pouco fora da curva quando o cara fizer isso no turno 3, na moeda, e você não tiver como contestar. Eu acho que esse é o tipo de carta que ganha o jogo sozinho, que muito provavelmente você vai tomar um sacode dessa carta e não vai entender nada. Fate Spinner, 5 manas, 5/3, você escolhe um Death Rattle pra essa carta. Isso por si só já é animal, tá? Animal. Só que aqui diz secretly, ou seja, secretamente. Eu acho que o cara não vai saber qual que é o Death Rattle que tem nela. Você tem duas opções: 3 de dano em todos os minions, ou D +2/+2 para todos os minions. Aqui ele não diz D +2/+2 para os seus minions aliados, para os seus inimigos. Então é para todos. Tá, pode ser bem problemático. Mas o fato de quando ela morrer, ela dá 3 de dano em tudo, isso pode ser um baita board wipe incrível, e eu acho que na maioria das vezes isso vai ser utilizado, esse ponto. É interessante falar também que o fato dela estar jogando em druida, né, ela é uma épica de druida, significa que ela pode ser um final da curva muito bom para decks agro, porque mesmo que o cara escolha trocar com ela, você vai conseguir dar buff para todos os seus minions, e aí fica pior as trocas pro cara. Ao mesmo tempo, no teu turno, tu pode escolher bater num taunt, por exemplo, dar +2/+2 para todo mundo, trocar mais uma com o taunt e dar pelo menos mais 6 de dano a mais, né? Então, assim, ainda assim ela parece uma carta bem interessante. O fato dela ser versátil e secreta torna também muito legal o jogo dela, né? Eu acho que isso vai ser uma carta legal pra gente jogar em volta, pra poder pensar, e também pra poder usar ela e fazer o cara jogar em volta dela, né? Uma lendária de druida, então, Hadranox, ou Adranox, acho que vai ser Hadranox, né, que se pronuncia, uma besta de 9 manas 3/7, quando ela morre, você invoca os seus minions com taunt que morreram nesse jogo. Isso significa que essa carta talvez abra procedência para um tipo de deck, né, seria tipo um taunt druid, talvez essa seja uma carta que não vai jogar nessa rotação em si, mas jogue na próxima. Esse é o tipo de carta que eu acho que ela se compara ao Nezoth, no sentido de que para decks mid-range, ela fica absurdamente forte, porque você tem um late game que ele é quase infinito. Se você tem minions com taunt que quando morrem fazem mais coisas, cara, isso pode ficar assim, rodando, né, muito e muito tempo.
e gerando muito valor numa carta só. O corpo dela é bem fraco, na verdade, pra 9 manas, uma 3/7. Mas se você tá com um jogo levemente estabilizado, essa é uma carta que você consegue fazer uma troca com ela e voltar pro jogo com tudo, né? Ancient of War, lembrando que é uma carta que pode ganhar taunt, coisas assim, então acaba ficando bem interessante. De novo, eu gosto de cartas no estilo Nezoth, né, de voltar pro jogo com tudo, então acho que essa é uma carta que é bem interessante pra druida. Não acho que é o tipo de carta que vai jogar em decks atuais de druida, acho que seria um novo deck pra druida, o que de novo é bem interessante quando sai uma expansão nova, ter um novo deck pra druida. A última carta que a gente vai falar hoje então é uma arma para paladino, o nome dela é Light Sorrow, 4 manas, 1/4, só que quando um minion seu perder Divine Shield, perder escudo divino, ela ganha mais 1 de ataque. De novo, aparentemente essa é a mecânica que eles vão investir para paladinos, os seus minions perdendo Divine Shield e você ganhando mais coisas. Temos aí então 2 cartas que já fazem isso, elas são similares no sentido de ganhar ataque, e o fato de ter 4 de durabilidade significa que às vezes você vai conseguir bater com ela com 2 de ataque, depois com 4, depois com 6, por exemplo. E aí se torna uma arma muito poderosa para 4 manas. Também ela é uma arma que vai aparecer mais em arena, no sentido de que o paladino agora tem mais uma arma para poder aparecer para ele. Armas em arena são muito poderosas e o fato de ter 4 de durabilidade é fantástico, é muito bom mesmo. E que agora a gente tem que começar a jogar em volta disso. Guys, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ontem era pra ter saído o vídeo, na hora da upload deu problema, então eu gravei todas as cartas de ontem de novo pra vocês nesse vídeo. E lembrando que sábado a gente tem o torneio de Hearthstone do Vertente Geek. Se vocês não estão ligados nisso, é só ir no descritivo desse vídeo que a gente coloca ali o link, né, pro vídeo que a gente falou sobre isso. E aí vocês podem entrar e acompanhar, beleza? Guys, mas é isso, brigadão e até amanhã.